Vamos lá, sem muita enrolação. Questão de número 42. Um referencial é o corpo ou lugar a partir do qual as observações de fenômenos diversos são feitas. Ao mudar o referencial, a percepção dos fenômenos também muda. O referencial pode ser entendido como um ponto de vista de um observador colocado em determinado lugar no espaço. Beleza, eu te dei uma excelente definição de referencial aqui. Lembra muito aqueles exemplos clássicos que a gente vê nas aulas? Vou colocar aqui, deixa eu ver, um avião. Vou botar aqui o avião no momento posterior. Beleza? E aqui eu vou colocar o avião novamente no momento posterior. Por que eu estou fazendo isso? Só para ilustrar um pouco o que aquela definição de referencial quer dizer. Porque ele diz que o referencial, na verdade, é o ponto de vista do observador que está diante do movimento ali. Pensa comigo. Vou colocar aqui o avião. Aqui no avião eu vou colocar uma bomba. Vou colocar aqui a bomba um momento depois. Depois eu vou colocar a bomba no momento mais futuro ainda. Beleza? O que está acontecendo? Uma pessoa que olha daqui de baixo, ela tá olhando a bomba caindo. E quando ela olha essa bomba caindo, a bomba faz essa trajetória. Ó, ela faz uma trajetória que a gente chama de trajetória parabólica. Você observa isso acontecendo? Uma trajetória meio que curvilínea, fazendo uma cônica aqui, com a concavidade voltada para cá. Uma parábola, propriamente, com concavidade voltada para baixo, vamos dizer assim, para poder simplificar. Beleza? Beleza, essa é a percepção da pessoa que está no chão. Mas a pessoa que está em cima do avião, olha só. Vou colocar uma pessoa exatamente aqui em cima do avião. Imagine que ela está com os pés no avião, tá bom? Imagine o tempo todo que ela está com os pés do avião. Beleza. Fiz aqui a pessoa. Em três momentos distintos. Primeiro momento, momento segundo e momento terceiro aqui. Quando ela olha para baixo, ela vê a bomba debaixo dos pés dela. Quando ela olha para baixo, ela vê a bomba ainda debaixo dos pés dela. E quando ela olha para baixo no terceiro momento, a bomba ainda está debaixo dos pés dela. Você percebe que a bomba, ela não caiu para trás em relação a quem estava no avião? Ela não foi para frente em relação a quem estava no avião? A bomba ficou o tempo todo numa trajetória vertical em relação aos pés da pessoa que está observando de dentro do avião. Por que isso acontece? Quando você está nesse movimento aqui, de ir para a direita, imaginemos que o avião está indo para a direita, tá? Você tem uma certa velocidade aqui. Essa pessoa, por estar no avião, também possui uma certa velocidade. E a bomba, por estar no avião, também compartilha essa mesma velocidade. Qual que é o lance aqui que está acontecendo? Como os três aqui, os três elementos envolvidos no veículo avião, incluindo o próprio avião, eles possuem a mesma velocidade, a velocidade relativa entre eles é zero. Você entende isso? Lá na escola, o professor fala pra gente assim, ele tá indo pra direita, esse aqui também tá indo pra direita, estão indo pro mesmo sentido, então a gente vai subtrair as velocidades. Existe essa ladainha no ensino médio, que a gente estuda isso, você pode fazer o X aqui, dizendo que a velocidade de todo mundo se cancelou, e a velocidade relativa entre eles é zero. Eu prefiro que você entenda. Se eu tô indo pra direita com tanto X de velocidade, o avião tá indo pra direita com X, e a bomba tá indo pra direita com X, a gente não percebe o movimento entre a gente. O tempo todo que a gente olha para o lado, para baixo, a gente está olhando uns aos outros. Nós estamos olhando uns aos outros. E a gente percebe que o movimento está simultâneo, está acontecendo ao mesmo tempo e com a mesma cadência, né? A mesma velocidade ele está fazendo com que a gente se mova para a mesma direção. Portanto, o meu movimento não é percebido pela bomba, a bomba não percebe o movimento do avião e o avião não percebe o meu movimento. É isso que acontece em verdade. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que, para mim que estou no avião, a bomba está caindo em linha reta. E para quem está olhando lá de baixo, que sabe que o avião tem uma velocidade para a direita que a pessoa que está observando não tem, ela vai, ao passo que desce, ir para a direita também, fazendo com que você tenha um movimento de ir para a direita e cair, que é o movimento parabólico aqui que você observa. Show? Basicamente é isso que está dizendo o primeiro parágrafo desse texto. Você mudou o referencial, mudou o ponto de vista, você tem dois pontos de vista aqui, ponto de vista da pessoa que está no avião e ponto de vista da pessoa que está no chão. E o movimento, que é o mesmo, ele se alterou de acordo com esse referencial. Você tem duas concepções distintas do mesmo movimento. Por que isso aconteceu? Porque um dos integrantes participa do movimento e o outro está alheio ao movimento, tá bom? Basicamente isso que esse primeiro parágrafo está dizendo, que o mesmo movimento pode ter percepções distintas de acordo com a mudança do seu referencial, ou seja, do ponto de vista de quem o observa. Show? Tomando como base a definição acima, analisa a seguinte situação ou problema. Vou dar um zoom aqui para você conseguir ler de maneira adequada. Considere a perspectiva de dois observadores ligados cada um a um referencial, beleza? O primeiro, um passageiro sentado dentro de um ônibus que se move com velocidade retilínea constante a 40 km por hora. Então você tem o quê? Você tem um ônibus, você tem um passageiro sentado aqui dentro do ônibus, vou botar o passageiro de azul novamente, beleza?
e o ônibus está se mexendo com uma velocidade de 40 km por hora, e eu vou adotar um sentido aqui de maneira arbitrária. Você poderia colocar o sentido que você preferisse. Eu vou colocar 40 km por hora para a direita, beleza? Excelente. Show. Eu vou fazer igual eu fiz no avião, porque talvez isso ajude a gente, tá? Eu vou representar esse movimento em 3 etapas distintas. Vou colocar aqui que essa é a primeira etapa. Vou utilizar os recursos tecnológicos aqui para fazer o movimento aqui acontecendo numa segunda etapa. Depois eu vou afastar um pouco para cá e vou repetir esse movimento até uma terceira etapa. Deixa eu só copiar novamente aqui, não precisava ter feito isso, acabei de perceber, mas já que eu fiz, você ignora, finge que não percebeu. Beleza. Pronto, a gente está aqui com ônibus, não 3 ônibus, tá? Não com 3 ônibus, não 3 passageiros, a gente está com o mesmo ônibus em 3 momentos distintos. Vou até sinalizar. Esse aqui é o primeiro momento, esse aqui é o segundo momento e esse aqui é o terceiro momento. Perfeito? Excelente. E o que acontece agora? O segundo, ou seja, o segundo referencial, o segundo observador, o segundo uma pessoa parada em um ponto de ônibus. Tá? Vou colocar que a pessoa está aqui, ó. Eu não preciso representar essa pessoa em 3 momentos distintos, por quê? Porque essa pessoa, os 3 momentos distintos que ela teria seriam exatamente ficar parado no ponto de ônibus. Esse é o primeiro, o segundo e o terceiro momento. O que eu quero dizer com isso? Quando o ônibus está nesse primeiro momento, a pessoa está aqui. Quando o ônibus está no segundo momento, a pessoa está aqui. E quando o ônibus está no terceiro momento, a pessoa ainda está ali, porque ela está parada no ponto de ônibus. Então olha só que legal. Você pode imaginar que o ônibus está passando pela pessoa no ponto de ônibus. Entendeu? Nessas 3 situações aqui. Show. Você conseguiu captar? Tá entendendo? Então a gente vai para o próximo comando aqui que ele deu pra gente. Em um ponto de ônibus. Suponha que um chiclete exatamente acima do passageiro sentado, inicialmente preso no teto do ônibus, se desprende e cai em queda livre, desprezando a resistência do ar. Oh, perfeito. Serviu então fazer esse desenho. Olha só. Eu vou desenhar um chiclete aqui de roxo preso no teto do ônibus. Vou desenhar aqui ele um momento depois na queda. Depois eu vou desenhar ele aqui prestes a cair na cabeça da pessoa. Beleza? Só que você pode se perguntar, JP, você foi tendencioso. Por que você fez o desenho desse jeito? Por que o chiclete não foi para frente, não foi para trás? Porque, em verdade, o que estava acontecendo? O ônibus estava se mexendo a 40 km por hora. Se ele estava se mexendo a 40 km por hora, ele estava para a direita aqui, quando o chiclete se desprendesse, ele ia perder a velocidade do ônibus, ele ia cair para trás, porque o ônibus ia continuar com 40 km por hora e o chiclete ia cair aqui. Por que tu tá fazendo propositalmente o chiclete cair na cabeça da pessoa? Calma. Quero que você imagine o veículo terra, tá bom? O veículo terra é o seguinte, você está na terra, isso aqui é um outro desenho agora que a gente vai fazer aqui na direita, tá? Isso aqui é a terra. Desenho aqui a terra, pra você saber que a gente tá falando do nosso planeta. E você está aqui na terra, nas imediações da terra, beleza? Vai ser a mesma coisa do avião. Do avião você percebeu que, ao passo que a bomba caía, ela se mantinha abaixo dos pés do terrorista o tempo todo? É como se, mesmo que eu me desprendesse do corpo que eu estava inicialmente, eu continuasse compartilhando o mesmo movimento que ele. Porque a única coisa que pode alterar o meu estado de movimento é uma força que age de modo com que eu saia da trajetória que eu estava inicialmente e saia não só da trajetória, mas do meu comportamento inicial. Ou seja, eu só mudo o meu estado de movimento, eu só acelero o meu corpo, eu só mudo a minha velocidade se uma força agir sobre mim, de modo com que aquela velocidade naquela componente de horizontal ali, de ir para a direita, se altere. JP, eu não entendi nada do que tu falou, não tem problema. Eu vou dar o exemplo da Terra, que vai ficar um pouco mais fácil de você captar, porque você vivencia isso aqui no seu dia a dia. Olha só. Eu espero que você nunca tenha jogado uma bomba em ninguém, para entender na lata o exemplo anterior, tá? Pelo amor de Deus. Você está no veículo Terra, tá? Você está na Terra. E você sabe que a Terra, como um bom planeta, ele gira, certo? Ele tem um movimento de rotação. E esse movimento de rotação, ele tem uma certa velocidade, beleza? Pergunto para você. Você sabe que a Terra está girando, você sabe que você está na Terra. Você percebe a Terra girando? Reflita um pouco. Você percebe que a Terra está girando? Não. Porque a Terra gira a muitos milhares de quilômetros por hora. Só que aí você vai dizer, JP, eu não percebo esse giro, mas eu sei que ele acontece. Onde você quer chegar? Eu vou lhe responder. Você está num veículo e você não percebe o movimento acontecendo. Por que você não percebe esse movimento acontecendo? Porque à medida que a Terra gira, você também gira junto com ela. Você compartilha o movimento da Terra. E o movimento compartilhado não é notado por quem faz parte dele. Você entende isso? Se a Terra gira e você gira junto com ela, vocês não vão perceber que vocês estão se mexendo
Na verdade, perdão. Vocês não vão se mexer um em relação ao outro. Você e a Terra não se mexem um em relação ao outro. Por quê? Porque vocês compartilham o mesmo movimento. Se a Terra gira com uma certa velocidade, você, por estar na Terra, também vai girar com essa mesma velocidade. Entendido? Quero que você reflita sobre isso. Beleza, JP, mas o que isso tem a ver com a queda do chiclete? Olha só. Quando você dá um pulo na Terra, vamos supor que você fez esse movimento aqui, ó. Esse movimento de dar um pulo. Você deu um pulo, ó. Pulou. Você se desprendeu da Terra. Você não está mais em contato com a Terra, beleza? Você deu um simples pulo aí na sua casa. A Terra gira e você cai em outro lugar, ou você gira junto com a Terra e cai no mesmo lugar que você estava. Reflita um pouco. Quando você dá um pulo, o que é para acontecer? De acordo com a sua lógica, se o chiclete ficasse para trás, como eu presumo que você tenha imaginado, caso você não tenha o conhecimento completo desse conteúdo, se você tem o conhecimento completo, só aguarde que eu vou explicar para quem não o possui, tá? Você que pressupôs que o chiclete vinha para trás aqui, você que pressupôs isso. Quando você dá um salto na Terra, a Terra gira, continua girando e você cai em outro lugar? Ou você acompanha o giro dela e cai no mesmo lugar? Você acompanha o giro dela e cai no mesmo lugar. Não tem como a gente fazer esse movimento de parar de se mexer junto com a Terra. Na verdade até tem, mas seria uma coisa muito absurda, uma força muito grande, teria que agir sobre você. E isso fica fora do padrão da aula de hoje, tá? Mas eu quero que você imagine que você pulou e você parou de acompanhar a Terra. O que era para acontecer? A Terra dá um giro muito veloz e você cai em outro lugar. Você ia conseguir fazer uma viagem apenas pulando. Você pula, aterrissa em outro lugar. Pula e aterrissa em outro lugar. Por quê? Porque se você perdesse o movimento da Terra, o movimento compartilhado com a Terra, era isso que ia acontecer. Você iria saltar, os seus pés iam se desprender, iam perder o contato e você ia ficar parado enquanto a Terra continuaria seu giro natural e você iria cair em outro lugar. Eita, ó. Rapaz, não estava ligado aqui o faz me aparecer. Que loucura. Enfim, você entende o que eu quero dizer? Então, apesar de você perder o contato com a Terra, você continua compartilhando o movimento com ela. Mesma coisa acontece aqui. Você tem uma velocidade de 40 km por hora porque o ônibus tem essa velocidade. E o chiclete, por estar preso no ônibus a princípio, também tem essa velocidade de 40 km por hora. O que isso quer dizer? Que quando o chiclete começar a cair, ele vai continuar com 40 km por hora para a direita. E no próximo movimento ele vai continuar com 40 km por hora para a direita. E até faz sentido. Se aqui eu tenho 40 km por hora para a direita, a pessoa também tem. Aqui eu ainda tenho 40 km por hora e a pessoa continua tendo. E aqui eu também continuo tendo. Para a pessoa que está dentro do ônibus, esse chiclete vai cair exatamente em linha reta na cabeça dela. Se ela olhar para cima, ela vai dizer: meu Deus, esse chiclete está prestes a cair na minha cabeça verticalmente, que loucura. E se você for anotar para a pessoa que está no ponto de ônibus como seria a trajetória desse chiclete, o que ia acontecer? Ia ser algo mais ou menos assim, uma trajetória meio parabólica, tá? Exatamente como exemplo que a gente tinha da bomba. Olha. Ah, acabou a bateria da lâmpada. Meu Deus do céu, eu sabia que uma hora isso ia acontecer. Enfim, vai dar para terminar. Tem a luz natural aqui da minha janela. Onde é que eu tava? Esqueci. Enfim. As duas pessoas que estão observando, tanto quem está dentro do movimento, quem está compartilhando o movimento com o veículo, quanto quem está do lado de fora, observam ele caindo, observam o chiclete caindo com a aceleração da gravidade. As duas pessoas que estão aqui, ó, essa pessoa e a pessoa que está do lado de fora, observam o chiclete cair com a aceleração da gravidade, beleza? Porque ele está caindo nas dependências da Terra, e nas dependências da Terra, a aceleração dos corpos que caem é a própria aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente arredonda para 10, né? Só que essa pessoa vê o objeto caindo de maneira retilínea, vertical e retilínea. Vertical e retilínea, vamos dizer assim. Não, tá até correto, vertical e retilínea. E essa pessoa vê o objeto caindo de maneira parabólica, tá bom? A composição de dois movimentos, um movimento uniforme para a direita e um movimento uniformemente variado para baixo. Tranquilão? E agora a gente analisa nossas alternativas, vê aqui que tá certo. 14 minutos, né? Demoradinho, mas bora ver se foi produtivo. Até cuspir aqui, que loucura. Da perspectiva do observador dentro do ônibus, o chiclete cai em movimento retilíneo vertical. Perfeito, porque eles estão compartilhando o mesmo movimento, enquanto sua trajetória para o observador no ponto de ônibus descreve uma parábola. Excelente. Olha só, quem está dentro do ônibus vê o chiclete caindo na vertical e quem está no ponto de ônibus vê o chiclete caindo na trajetória parabólica, tá? Por que ele vê na parabólica? Porque ele está fora, ele está alheio, tal qual o observador que estava no chão vendo a bomba sendo arremessada. E aqui você tem um movimento que ele é fruto de uma composição de dois movimentos. Você tem um movimento uniforme para a direita e você tem um movimento uniformemente variado para baixo. E sempre que você tiver perpendicular, um movimento uniforme e outro um movimento uniformemente variado,
você vai ter uma trajetória parabólica, tá? É claro, se não tiver nenhuma outra ressalva que o elaborador possa fazer na questão, beleza? Então, nesse caso, ele vai ver que ele está indo para a direita ao passo que está caindo. Pense nisso, é mais fácil, olha só. Esse cara tá vendo o quê? Rapaz, esse negócio está indo para a direita ao passo que está caindo. Beleza? Ele está indo para a direita ao passo que está caindo. A trajetória que faz isso é a trajetória parabólica. Ela vai para a direita ao passo que está caindo. Show. Excelente. Para esse cara, ele não está vendo a mesma coisa? Não está indo para a direita e está caindo? Negativo. Como esse cara também está indo para a direita, é como se esses dois movimentos para a direita se cancelassem e ele só observa o movimento que está caindo. Portanto, ele olha a trajetória sendo retilínea e vertical, tá? Em queda. Excelente. Onde eu parei? Ah, item 1 está correto. O valor medido para a aceleração do chiclete durante o seu movimento de queda livre será diferente para os dois observadores. Aceleração do chiclete durante o seu movimento de queda livre será diferente. Não, negativo. A aceleração vai ser a mesma, a aceleração da gravidade. O que vai mudar é só a percepção do movimento. Um observa uma queda vertical e outro observa uma queda parabólica. Nada vai mudar. A aceleração é a mesma. Para o observador dentro do ônibus, o movimento do chiclete será vertical e uniformemente variado. Perfeito. Ao passo que, para um observador no ponto de ônibus, o movimento do chiclete será resultado da composição de dois movimentos, excelente, um vertical uniformemente variado, show, e outro horizontal e uniforme com velocidade de 40 km por hora. Perfeito, excelente, exatamente como trabalhado aqui pelo professor Jota. Muito prazer, meu nome é João Pedro, você está no Jota Quadrado. Considere se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, por favorzinho. Da perspectiva do observador dentro do ônibus, o chiclete cairá em um ponto logo atrás dele. Não era aquele raciocínio inicial. Ele queria que você acreditasse que quando o chiclete perdesse o contato com o ônibus, ele ia perder essa velocidade aqui do ônibus e ia cair para trás, porque o ônibus ia continuar indo para frente e ele ia permanecer no mesmo local, na posição que ele estava, tá? Ai, ato falho, pensou errado. Uma vez que o ônibus está em movimento, incorreto. Então, gabarito 1 e 3 seria item B, pode marcar e ser feliz. Abraço.